Caros companheiros, é com muita alegria que retomamos os estudos evangélicos da quarta-feira. Nesse momento em que o mundo, todos nós, numa questão planetária e não somente definida por um único lugar, estamos experienciando uma maravilhosa experiência que, mesmo que olhemos para ela e vejamos o sofrimento de alguns, estamos vendo a oportunidade que esta lição da noite, intitulada Iluminemos o Santuário, nos proporciona. Essa pandemia veio fazer com que a correria do dia a dia, aqueles momentos em que muitos de nós vai se lançar do jargão. Nossa, tá corrido, mas uma hora dessas a gente encontra, uma hora dessas as coisas mudam. Fez com que a roda do dia a dia parasse e nos levasse a olharmos para nós mesmos. Obrigatoriamente, cada um de nós aqui, minimamente que seja, teve e tem a oportunidade de olhar para si mesmo e entender a grandeza desse momento no que diz respeito à nossa iluminação íntima. Porque palavras de Paulo, em 2 Coríntios 6,16, pois nós somos um santuário do Deus vivo. Começar essa lição, essa reflexão, à luz dessa pequena introdução feita, deste momento planetário tão oportuno ao nosso desenvolvimento, vamos entender inicialmente o que é que Deus nos propõe. Na questão 13 do Livro dos Espíritos, quando Kardec argue sobre os atributos de Deus, o que ele escuta dos espíritos da codificação? Imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, e eterno. Atributos estes que colocam esse ser divino, o Criador do orbe, o princípio inteligente, causa primária de todas as coisas, como o grande iniciador dos movimentos de criação do mundo. E nesse sentido, um pouco mais no Livro dos Espíritos, nos deparamos com a questão 115, que vai, Kardec perguntar aos espíritos, na questão 115, na progressão dos espíritos. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e maus? Ao que lhes respondem os espíritos: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência, sem conhecimento e desprovido de algum atributo ligado necessariamente ao bem ou ao mal. E um pouco mais adiante, na questão 121, ele estabelece que a forma pela qual um espírito vai buscando a sua evolução nada mais passa além do fato de que o livre-arbítrio guia o espírito através dos tempos, através das ações e das escolhas facultadas aos espíritos, não imposta ao espírito, porque senão nós quebraríamos a regra divina dele não ser bom, soberanamente bom e justo é atributo. Se ele nos criasse de forma diferente, isso teria uma quebra, dessa premissa básica. Então, quem verdadeiramente cumpre esse papel de iluminar-se ou não? O próprio espírito, através do livre-arbítrio.
E aqui no início da lição, né, que Emmanuel nos convida a olhar, ele amplia esse versículo, né, de 2 Coríntios 6,16. Somos um santuário de Deus vivo. Então a introdução nos diz: o esforço individual estabelece a necessária diferenciação entre as criaturas, mas a distribuição das oportunidades divinas é sempre a mesma para todos. Isso reforça a questão 115 de O Livro dos Espíritos, quando nos coloca como simples e ignorantes, e isso dá a todos nós o mesmo ponto de partida. Não adianta, conforme nos diz o livro Consolador, não adianta a própria doutrina espírita, que se esmerou, né, nos conceitos filosóficos e religiosos, com tamanha pedagogia, com tamanha didática, porque sim, né, Kardec, enquanto vamos dizer, o propulsor, aquele que veio definir e aquele que veio organizar a terceira revelação de Deus, né? Aquilo que Jesus nos chama, né, nos diz de o Consolador prometido, com toda aquela sabedoria que lhe coube, colocou-se a serviço da vida, organizando os ensinamentos religiosos e científicos de uma forma didática e de apresentação fácil ao nosso entendimento. No entanto, meus caros, não fosse a grandeza do Cristo em nos mostrar que somente através da nossa obra, através desse encontro com o Evangelho, é que nós verdadeiramente poderemos avançar. Não faz diferença sermos afiados na doutrina, sermos conhecedores da sua filosofia, se nós não estamos dentro deste contexto verdadeiramente desejosos de introjetar, de nós vivermos a mensagem evangélica de Jesus, porque é somente este o verdadeiro caminho da nossa iluminação íntima. De nada valeria, nos diz Emmanuel aqui no livro Consolador, a palavra dos guias e mentores do além ensina, mas não pode constituir elementos definitivos de redenção, cuja obra exige de cada um sacrifícios e renúncias santificantes no laborioso aprendizado da vida. Então, reforçando a ideia do que adianta, do que nos adianta olharmos para a cientificidade dessa doutrina, para estarmos com os versículos decorados, se lá no nosso íntimo a mensagem do Cristo não achou terreno fértil, para que, como nos diz na parábola da semeadura, nosso coração seja aquele terreno que vai dar frutos, porque os frutos não se diz notadamente para aqueles que são bons. Nós precisamos ir além disso, viver a bondade, mostrar a bondade, dividir com os nossos irmãos as nossas conquistas. Como nos diz o companheiro Haroldo numa das suas preleções, toda vez que nós nos ocupamos daquilo que alguém precisa e que naquele momento nós possamos ser ouvido daquela pessoa, nós possamos escutá-la, nós possamos auxiliá-la, nós possamos esclarecê-la,
evangelicamente ou intelectualmente, ou estendermos a mão numa necessidade material que seja, ou estarmos ali no momento em que aquela pessoa possa estar doente, necessitada. Nas voltas da vida, quando nós ocupamos esse lugar dos verdadeiros necessitados, obviamente nos será ofertado a ajuda, o auxílio, o amparo necessário para que nós avancemos. Portanto, meus caros, é aqui o que a lição está falando. Todas as pessoas recebem possibilidades idênticas do crescimento mental e elevação no campo superior. Mais adiante na lição, se nós, mesmo com esse ponto de partida mesmo e único, não conseguimos senão nos identificarmos com a verdadeira, razão de estarmos aqui, que é cumprir essa progressão espiritual, de sair desse lugar de simples e ignorantes para espíritos mais iluminados, do que adianta estarmos aqui? Se a verdadeira iluminação ela não vai acontecer. Continuando no livro Consolador, na questão 219, do trecho Iluminação. Só o trabalho de autoevangelização, porém, é firme e imperecível. Só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar e engrandecer e redimir o espírito, porquanto, depois de vossa edificação com o exemplo do Mestre, alcançareis aquela verdade que vos fará livres. O esforço na autoevangelização. Pensando nessa orientação de Emmanuel, espírito de envergadura moral inquestionável, vivenciando nas suas sucessivas vidas a mensagem de Jesus e com propriedade trazendo a nós, bem palatável, bem fácil de entendimento, isso nos mostra que o caminho real, verdadeiro, o caminho de edificação íntima, ele ocorre através do esforço íntimo que cada um empreende, no sentido de nós derrubarmos as nossas más inclinações. A iluminação nos afasta dos atributos que ainda assim temos, orgulhosos, egoístas, quando nos sentimos especiais demais, quando nos achamos no direito de sermos melhores que o próximo, quando julgamos que as nossas questões são mais importantes, quando esquecemos de olhar à nossa volta e preocupamos-nos somente com o nosso espírito. Isso faz com que a chama da autoiluminação, ela diminua. É como se pegássemos mesmo, como diz no Evangelho, o alqueire e escondesse debaixo, que ele ficasse escondido. O processo de autoiluminação nos traz a grandeza dos ensinamentos de Jesus. Quando ele nos ensina que o orgulho nos evita o perdão, que o orgulho nos faz ficarmos cada vez mais envolvidos com os egoísmos do dia a dia, que o orgulho faz com que a sede de poder ela traga para o nosso íntimo a obstinação desnecessária do alcance de algo que não é perene, que vai ser modificado.
quando nós esquecemos que nós estamos numa condição hoje e estaremos em outra amanhã, que a única coisa que permanece é a verdade que o Espírito vive em sucessivas vidas, buscando esse alcance da grandeza de sermos mais limpos. Desse nosso lado obscuro que muitas vezes insistimos em olhar, mas que na verdade as ações no mal nos tornam, naquele momento, espíritos maus. E a partir do momento que eu escolho olhar para outro lado, que eu escolho abraçar e identificar-me com a mensagem evangélica, ali eu abro as portas de um caminho florido, de um caminho mais tranquilo. E em todas as vezes que o nosso espírito fecha os olhos para esse mundo e desperta para o próximo, com cada vez mais esse entendimento de que a doutrina de Jesus, a sua mensagem evangélica passa a ser mesmo o nosso caminho, nós vamos nos fortalecendo, né? Nós vamos criando a força necessária para que esse processo cada vez se solidifique mais. É só lembrarmos da fibra de que somos feitos. A nossa origem é divina. Na condição ainda de falíveis, nós temos as dificuldades de entendimento, né, desse caminho que num primeiro momento se apresenta tão mais tortuoso. Mas olhando para as origens e para cada célula do meu corpo como originária de um ser que nos criou de forma tão amorosa e tão iluminada, é acender essa fagulha dentro de nós, é nos lembrarmos dessa origem que temos, da grandeza, né, daquele que nos criou e dessa fibra de que somos feitos, é que vamos lembrando que esta origem, se bem olhada, se bem acolhida, a mensagem de Jesus dia a dia nos coloca no encontro com nós mesmos e com aquilo que nós temos de melhor, com o nosso melhor eu a cada tempo, a cada ação no bem, a cada cumprimento daquilo que Jesus nos ensinou. A alegria do encontro com os irmãos, o perdão, o respeito a essas hierarquias e a quem nos deu a vida, o respeito ao próximo, acolher os nossos irmãos e olharmos sempre para a nossa essência divina. Que essas reflexões consigam fazer com que eu e você nos iluminemos mais dia a dia. Que Jesus, nosso amado irmão e mestre, possa estar presente todos os dias na sua e na minha vida, mostrando-nos o verdadeiro caminho que devamos seguir. Fiquem com Deus e até uma próxima.